Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando sobre formulação de preço, tá? É um assunto que o pessoal no grupo lá do WhatsApp tem perguntado muito, tem abordado muito, e eu vejo que a dificuldade é grande na hora de saber quanto cobrar um serviço, talvez até de quanto vender algum produto. Então a gente vai tratar de alguns tópicos. Possivelmente a gente vai fazer uma série aqui no YouTube, tá? Não vai ser um único vídeo. Eu vou estar dividindo esses assuntos, um vídeo para cada assunto, para a gente conseguir tratar bem, não ficar um vídeo muito extenso também. Mas em geral, eu deixei separado alguns tópicos aqui que a gente vai estar abordando nessa série. Eu já vou comentar para a gente ir pensando, vocês já irem levantando esses valores, esses dados, para a gente conseguir acompanhar a série e no final todo mundo ter sanado essas dúvidas, tá? De início, alguns pontos importantes, tá? Que a gente tem que pensar. A precificação do serviço principalmente. Tem três pontos na verdade, que a gente tem que se preocupar, que é o seguinte: na formulação de um serviço, existe um conhecimento aplicado, né? Então a gente está aplicando um conhecimento que eu tive que pagar por um curso, eu tive experiências que talvez eu cometi erros na bancada e eu tive que pagar por isso, hoje eu não erro mais, ou diminuiu a quantidade de erros que eu tinha anteriormente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? O conhecimento que a gente aplica naquele serviço, ele tem que ser cobrado, tem que ser valorizado. O segundo ponto é que cada profissional tem o seu próprio modo de executar o serviço, né? Até discussões às vezes geram discussões saudáveis, né? Tipo, eu uso a cola desse jeito, eu uso a cola daquele jeito, eu gosto de usar a ferramenta X, mas eu uso a Y. O importante é que todo mundo consiga fazer os procedimentos, o resultado é positivo, no final de tudo dá certo. Então não existe a verdade absoluta nesse sentido, tá? Só que essa variação de como executar um procedimento, e o último ponto, a qualidade dada para ele, interfere diretamente em como gerar preço, tá? A gente tem até várias fotos, os caras fazem uns memezinhos aí na internet, pegam um conector de carga, pegam duas placas, duas imagens, um conector de carga está muito mal feito, muito mal soldado, todo torto, sujo, e o outro ele está bem bonitinho. E aí costumam colocar assim: aqui é quando você leva no TechTube, né, o técnico do YouTube, aqui é quando você leva para o cara que te cobra R$20, e aqui é quando você leva numa loja, num técnico especializado, com prática, com vivência de bancada, que trabalha há X anos, que já executou tantos serviços, e ele te cobra 80, 100 reais. E aí eles mostram a diferença dos serviços, e é óbvio que a gente vai entender que é justo cobrar os 80 a 100 reais pela troca do conector, porque quem está cobrando 20 está fazendo um serviço muito ruim. Então isso ele vai variar e vai depender diretamente na geração do preço, a qualidade e a forma que a gente vai executar esse serviço, tá? Outra coisa que é muito importante: custo e despesa. As despesas para manter uma loja, uma bancada, em caso, o que for, ela muda de uma loja para outra. Desculpa, ela muda de uma bancada para outra, né? Os custos para a gente executar um serviço mudam. Eu pago R$150 numa frontal, que talvez você aí na sua casa, na sua região, na internet, você vai pagar 220, ou você está pagando 90. Então assim, a variação do preço da peça, né, do custo, um dos fatores do custo é a peça a ser trocada, ela vai interferir. Eu não pago frete, a loja, meu fornecedor, eu atravesso a rua e compro a peça. Eu tenho que fazer uma viagem de 2 horas para o centro da cidade. Eu tenho que pagar um frete para vir online. Tudo isso tem que ser embutido na hora de gerar o preço do serviço, tá? E isso também é variável, então não dá para a gente criar uma fórmula mágica. Eu vou querer resumir dessa forma, no final do vídeo eu vou resumir. Não existe uma fórmula mágica, tá? Então os custos e despesas a gente tem que saber, tem que entender para poder somar isso no valor do serviço, tá? O problema é que muito técnico empresário não sabe calcular, não sabe esses custos, né? As despesas fixas, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, conforme vai chegando as dívidas, a gente paga e beleza, mas a gente não tem um controle, né? Se eu perguntasse hoje para você que está assistindo, tem loja aberta, não tem, você tem algum outro tipo de negócio, qual é o valor da sua despesa fixa mensal? Pensa aí, você sabe exatamente o valor? A maioria não sabe.
Porque a gente pega a conta, paga, pega a conta, paga. Não tem aquele controle legalzinho de final de mês, para a gente poder somar, para a gente poder ver se a empresa realmente está gerando lucro ou não. Tá? E os custos, a mesma coisa. Você sabe quando você troca uma tela, quanto você gasta de cola, por exemplo? Quando você faz uma troca de conector, quanto você gasta de insumos? Fluxo líquido, pastoso, a fita. Pô, ele é insignificante, a quantidade é mínima, não tem que acrescentar. Se você não acrescentar esses 5 centavos de fluxo líquido, pastoso, de insumos, você já tem um déficit na hora de gerar o preço do serviço. Tá? Não interessa se é 1 centavo, se é R$130, se é R$25, não interessa, porque o que a gente vai fazer é a somatória de todos os insumos que eu gasto, então não vai ser 1 centavo, 3. A gente vai ter ali um valor, eu vou pegar as despesas fixas, eu tenho que dividir isso, eu tenho que deduzir isso por uma prospecção, por uma projeção de quantos serviços eu vou executar naquele mês. E aí eu divido o valor de despesas fixas pela quantidade de serviços que eu acredito que eu vou ter, por isso que é uma projeção. E aí eu chego num valor médio, onde eu tenho que acrescentar esse valor em cada serviço prestado. Se a gente não faz essa conta, talvez você está cobrando R$200 a média para trocar um frontal, R$80, R$70 para trocar um conector. Chega no final do mês, você não tem dinheiro suficiente para arcar com todas as suas despesas. É onde você começa a pensar, pô, a área não é legal, o momento é ruim, e existem vários outros fatores que a gente culpa, mas a maior parte, eu vou colocar aqui pelo menos 80% dos casos, quem está errando é eu, você, nós estamos errando na conta. Tá? Eu não sei se o meu serviço está bem precificado o suficiente para pagar as minhas despesas no final do mês. Por isso que a gente tem que conhecer todos esses números. Existe um outro cálculo, que é a margem de contribuição, que a gente pode fazer também no intuito do seguinte: quanto de cada serviço que eu presto na loja vai ser usado para pagar as despesas, os custos e ainda me gerar lucro. Então vamos supor que determinado serviço eu tenha R$100 de faturamento nele no mês. Desculpa, R$1.000 de faturamento nele no mês. Desses R$1.000, R$200 entra para pagar a despesa, R$300 entra para pagar custo e R$500 entra como lucro. Esse é um serviço bacana. A margem de contribuição dele para lucro é de 50%, 30% para despesa, 20% para custos. Então essa conta é muito importante, porque em determinado momento a gente vai saber se esse serviço, estando bem precificado, eu tenho pago as contas usando ele. Porque às vezes a gente pega um dinheiro e põe direto no bolso. Pô, eu tenho que pagar uma conta minha pessoal. Né? A gente não tem aquele prolabore, a gente não tem um salário que a empresa nos paga. A gente mistura contas da empresa com contas de casa e isso vai atrapalhar completamente o nosso controle. Tá? E aí o que acontece? O desespero é grande porque não fecha a conta, a gente começa a baixar os serviços ou subir preço de todos eles. Primeira coisa é que a gente nunca faz isso de uma vez só. A gente não sai baixando o preço de tudo, nem subindo o preço de tudo. E eu tenho que saber até onde eu posso baixar o preço. Eu já tive casos de estar vendendo um produto que eu não tinha o preço de custo, eu não lembrava quanto foi, e eu vendo o produto baseado em preço da internet. Eu entro lá no Mercado Livre, vejo quanto custa e vendo pelo mesmo preço. Pois se eu paguei aquele preço, e se eu comprei daquela mesma pessoa, eu não obtive lucro, eu paguei frete, eu paguei o tempo que esse produto ficou parado na minha loja, houve um custo, né? Eu tenho que calcular do aluguel quanto custou isso, e eu acabei pagando para o cliente levar um produto. Legal, eu ajudei o cliente, eu consegui vender o que ele estava procurando, só que no financeiro eu fui totalmente afetado. Então, esses são alguns pontos que a gente vai estar tratando nessa série. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário, me manda no direct, né, no meu Instagram, WilliamRicardoMS. Tá aí o linkzinho lá no meu Instagram também para participar da nossa comunidade do WhatsApp, que é um grupo voltado para técnicos, onde os técnicos se auxiliam, se ajudam. A gente está sempre presente no possível lá para estar contribuindo também. Beleza, galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo dessa série então. Valeu!